É verdade que várias situações retratadas em Os Simpsons acabaram, de forma curiosa, parecendo prever eventos reais no futuro. Será que essas previsões muitas vezes são coincidências? Por ser fruto da vasta quantidade de episódios e das temáticas abordadas na série, que são inspiradas em fatos contemporâneos e tendências sociais? Os Simpsons costuma satirizar a política, cultura e tecnologia, o que faz com que algumas situações fictícias eventualmente coincidam com acontecimentos reais. Hoje vamos abordar 5 desses fatos. Um deles ainda não se cumpriu e é extraordinário. Então fique aqui até o fim, porque esse vídeo está recheado de coisas interessantes. Vamos aqui levantar as hipóteses que os Simpsons realmente conseguem prever coisas. Possibilidades e aí você vai escolher aquilo que você acha que é mais plausível. O seriado dos Simpsons durou 34 temporadas, foram 750 episódios na rede de TV Fox, obviamente, encantou pessoas do mundo inteiro. Entretanto, nos últimos dias, o mundo começou a tomar conhecimento de que eles previram muitas coisas que aconteceriam muitos e muitos anos depois, em todos os sentidos, na política, na tecnologia, na ciência. Um episódio passava e depois de 15, 20 anos, as coisas se concretizaram. Mas o que será que está por trás disso? Será que isso é resultado de algum poder sobrenatural? Será que os espíritos malignos veem e inspiram a pessoa que escreve o episódio e depois fazem com que as coisas aconteçam? Ou será que isso é simplesmente o fato de uma informação privilegiada por parte dos escritores dos episódios dos Simpsons? Os globalistas que atuam no mundo lançando como um balão de ensaio, alguma coisa que vai acontecer e depois fazendo que aquilo acontecesse. Será que isso é somente uma brincadeira? Que eles chutaram e depois acertaram? Essa última hipótese parece não fazer nenhum sentido, simplesmente porque são muitas previsões. A primeira profecia ou predição que os Simpsons fizeram foi aquela sobre a eleição do Donald Trump em 2016. A eleição como presidente dos Estados Unidos. Este episódio foi no ano 2000. 16 anos antes de acontecer. Um homem que estava atolado até o fundo, nos seus negócios, no seu empreendedorismo. E jamais havia pensado que se tornaria um presidente dos Estados Unidos e se cumpriu. É incrível isso, não é mesmo? O fato de que isso aconteceu 16 anos antes, será que o resultado da eleição do Trump também cumpriu uma agenda global? A segunda predição foi a mudança do Twitter para X. A mudança daquele logotipo, sabe? Do passarinho azul para o logotipo do X agora. O episódio, obviamente ele não fala de nada sobre isso, mas a cena que trouxe o ensejo para que essa hipótese fosse levantada é que no episódio O Livro de Jó, que mostra o Bart e o Homer numa sala com um grande empresário falando ao telefone e por sua vez no telefone do Homer aparece um aplicativo com um X. Alguns vão dizer que ele botou o X para dizer que não iria fazer propaganda de nenhum aplicativo. Porém, é muito estranho, não é mesmo? E de fato, muitos e muitos anos depois, o que aconteceu é que o Elon Musk comprou o Twitter e mudou o logotipo daquele passarinho. Aquele logotipo azul para o X. É no mínimo estarrecedor. O terceiro episódio, que também é preditivo, isso de uma maneira muito incrível, é o filme da Barbie. O filme da Barbie foi um sucesso no mundo inteiro. Isso suscitou muitas discussões. Por causa de toda aquela agenda ou que está por detrás, agenda progressista, as discussões que foram feitas, para aquela maneira de enxergar a vida, principalmente nos anos anteriores, em que as mulheres valorizadas eram aquelas patricinhas todas bonitinhas. Então, num episódio do ano de 94 chamado Lisa vs Malibu, os Simpsons acabam predizendo uma história que se cumpriria no filme da Barbie, porque na verdade a Lisa, ela está indignada, se posicionando contra uma boneca e ela se posiciona contra essa boneca por causa do estereótipo que a boneca tinha. Uma boneca, toda lindinha, toda bonitinha, e ela fica muito indignada dizendo que aquele tipo de estereótipo é muito nocivo, sobretudo para as mulheres, que são diferentes. E é uma agenda que pelo ano de 94 ninguém sonhava. Daquelas hipóteses que levantamos, alguém teria um poder de predição? Porque a gente sabe que o diabo faz isso mesmo. Mas parece não fazer muito sentido. O que parece é que esses globalistas que estão mudando a visão do mundo, principalmente com essa agenda progressiva,
nos Estados Unidos, é chamada de Agenda UOL. Essas agendas todas que estão quebrando os paradigmas, sobretudo da visão judaico-cristã, e usam, obviamente, do entretenimento, da televisão, do cinema, da arte, que vem e começa a questionar isso quando a população, a sociedade não está nem pensando. Ou seja, seria resultado de um planejamento de ir jogando pílulas com algumas ideias, algumas visões que no futuro se cumprem. Parecia um episódio bobo, mas hoje faz todo sentido. A quarta previsão é a implosão do submarino Titã. Isso também foi apresentado num episódio muito antigo, em que Homer e o seu pai biológico embarcam em uma missão de submarino que se assemelha perfeitamente ao acidente trágico que houve no submarino Titã, que implodiu durante uma expedição ao navio Titanic. Eles estavam indo lá para ver os escombros do Titanic, que está no fundo do mar. E houve uma explosão daquele submarino e muita gente morreu. Aconteceu agora em 2023. Esse episódio também foi muitos anos atrás. E o último episódio é a eleição de Lisa como a primeira mulher a assumir a presidência dos Estados Unidos. Esse episódio tá dizendo que a Kamala Harris vai ganhar? Porque é incrível a semelhança da Lisa, da roupa que ela tá usando, com uma que foi usada pela Kamala Harris, a vice-presidente americana. A mesma cor, o roxo. Uma gola assim, gola olímpica com um colar que parecia de pérolas ou algumas pedras brancas, exatamente igual como a primeira presidente eleita, primeira mulher a ser eleita presidente dos Estados Unidos. Os Simpsons não têm esse poder espiritual de determinar o que vai acontecer ou não. Mas parece muito mais um balão de ensaio mostrando o que esses globalistas desejam. Mas vamos considerar o próprio episódio. Vejam, no episódio a Lisa era eleita presidente americana, sucedendo o presidente Donald Trump. Então, se eles estiverem certos, o Donald Trump agora em novembro de 2024, vai ser candidato contra a Kamala Harris. Então, se o episódio de fato vai se cumprir, o Donald Trump vai ganhar. Outra coisa que é importante de dizer. Quando a Lisa sucede o Donald Trump, ela assume um país destruído, abalado, do ponto de vista econômico, uma grande recessão comparável ao crash de 1929, a chamada de a Grande Depressão, que muita gente perdeu o emprego, foram anos muito difíceis nos Estados Unidos da América. Aproveitando o assunto, um profeta americano, chamado Brandon Biggs há alguns meses atrás, profetizou que o Donald Trump sofreria um atentado para ser morto. E ele declara e dá detalhes desse atentado. A Bíblia diz que Deus não fará nada sem revelar antes aos seus servos, aos profetas. No vídeo, este rapaz, o Brandon Biggs, começa a dizer que ele via o Trump recebendo um tiro que passava de raspão na orelha. Ele via o Trump com sangue nos ouvidos e caindo de joelho. Ele descreveu exatamente. Ele disse que explodiu a bala e que afetou de maneira considerativa o seu tímpano. E ele caiu de joelhos, num grande livramento. E aí na profecia, ele diz que quando ele cai de joelhos, ele clama a Deus e ali ele tem um novo nascimento. Bom, mas a gente tem que esperar para ver se foi isso mesmo. Mas ele disse que aquela queda de cair de joelho que a gente viu, isso aconteceu. Não foi simplesmente o resultado do impacto da bala e tudo mais. Aquilo foi Deus derrubando ele. Não só para salvá-lo fisicamente, mas também espiritualmente. Ele via sangue nos ouvidos. E ele disse que no momento que ele cai de joelhos, ele teria uma experiência com o Senhor Jesus e ali ele nasceria de novo. E o interessante é que Donald Trump postou depois na sua rede social, dizendo, obrigado a todas as pessoas que oraram por ele. Mas que foi só Deus quem agiu na situação. Ele disse, ele me salvou. Agora, eu não preciso temer nada. Este homem, o Brandon Biggs, continuou dizendo também que ele via após isso a vitória do Trump nas eleições. Então, talvez se de fato, os Simpsons vão se cumprir de novo. No caso do Trump e dos Simpsons, pode ser realmente só um balão de ensaio para que a população comece a discutir a respeito daquilo que eles estão propondo. E então, se isso acontecer, o Trump ganharia a eleição agora de novembro, teria um mandato muito difícil, porque esse profeta ele diz que viria uma grande perseguição dessa agenda progressista contra ele. Depois de ele ganhar a eleição e viria um crash econômico extraordinário.
Ele disse que pior do que a grande recessão de 1929, gente, isso tem consequências gravíssimas para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. Mas ele viu Donald Trump de joelhos na sala oval, clamando a Deus e quebrantado diante de Deus. Ele viu também algumas pessoas ao redor dele orando com ele. Ele não podia dizer se eram senadores, deputados ou pastores. Ele via como que uma nuvem de trevas vindo sobre a Casa Branca. Mas depois que esse povo estava em oração, ele viu um céu azul brilhando em cima. E aí ele profetizou, dizendo que o Trump vai ganhar a eleição, virá uma perseguição contra ele, vai haver uma recessão econômica para abalá-lo, mas, no fim, este abalo será a maneira como Deus vai provocar um grande avivamento nos Estados Unidos. Sabemos que o mundo vai ter que passar por abalos para que Jesus venha. Mas nós não sabemos exatamente o tempo. Se esta palavra deste homem se cumprir, ela veio de Deus, se não, foi do próprio coração dele. Agora que isso é incrível, não podemos negar. Este homem, um profeta, 3 meses antes, prevê que o Trump receberia um atentado, diz que seria um atirador e que a bala passaria no ouvido dele e sairia sangue e ele cairia de joelho. Foi muito específico quanto isso e assim aconteceu. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de esfriamento, tempo de engano, tempos de quebra de paradigmas. O inimigo está se levantando para destruir não só a palavra de Deus, a fé, mas toda uma cultura ocidental que foi levantada debaixo da visão judaica cristã, ou seja, a Bíblia, como regra de fé e prática. E estes globalistas, eles pretendem se levantar contra tudo isso. Nós sabemos que esta guerra tem avanços e retrocessos. É uma guerra. A Bíblia diz que a Igreja de Cristo, ela é um instrumento de resistência para o poder de Cristo, até que chegue a hora. Quando chegar a hora, ele vai se levantar e ele vai conseguir estabelecer o seu governo único. Registre aqui nos comentários a sua opinião. Se você é do time que acha que já é tudo programado ou apenas coincidência. Muito sucesso para você! E até o próximo vídeo.